Galera, com vocês. Oi! Oi! Está começando a videoaula de biologia, solicitada pelo professor Marconi do Colégio Rômulo Almeida. Vamos falar agora sobre relações ecológicas. Relações ecológicas são seres vivos de uma mesma comunidade que se relacionam entre si e com o meio. Relações intraespecíficas. Relações intraespecíficas ocorrem quando indivíduos de uma mesma espécie se relacionam. Já na relação interespecíficas, os indivíduos se relacionam com espécies diferentes, podendo consistir em laços benéficos ou não. Essas relações podem ser harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas, quando ambos os indivíduos são beneficiados ou apenas um, mas sem causar dano ao outro. Já nas desarmônicas, esses benefícios não ocorrem. Relações intraespecíficas harmônicas consistem em dois grupos, sociedade e colônia. Na sociedade, os representantes de uma mesma espécie cooperam entre si por meio da divisão de trabalho, como, por exemplo, abelhas, formigas e cupins. Já na colônia, há uma associação anatômica formando uma unidade estrutural e funcional, que podem desempenhar funções específicas, como, por exemplo, os corais e as caravelas. Relações intraespecíficas desarmônicas. Há dois grupos, do canibalismo e competição intraespecífica. No canibalismo, o indivíduo mata o outro da mesma espécie para se alimentar, como por exemplo, o louva-a-Deus. Competição intraespecífica é a competição por território para seres reprodutivos, alimentos e outros, como por exemplo, animais, lobos, leões e ursos. Relações interespecíficas harmônicas. Consiste em 4 grupos: mutualismo, protocooperação, inquilismo e comencialismo. Mutualismo. Ambas as espécies associadas entre si se beneficiam, sendo tal relação imprescindível à sobrevivência delas, como por exemplo os líquens, fungos e algas. Protocooperação. Ambas espécies se beneficiam, mas sem estar dependentes e tampouco obrigatoriamente unidas, como por exemplo, os caranguejos e as anêmonas do mar. Inquilismo. Uma espécie fornece proteção ou moradia para outra, mas sem se prejudicar, como por exemplo, as orquídeas. Comencialismo. Um organismo se alimenta de restos da alimentação do outro. É uma relação que fornece benefício apenas a uma espécie, enquanto a outra permanece indiferente, como por exemplo, os urubus e as hienas. Agora vamos para relações interespecíficas desarmônicas. Consiste em 5 grupos: amensalismo, herbivoria, predatismo, parasitismo e competição interespecíficas. O amensalismo impede o desenvolvimento ou nascimento de um indivíduo de uma espécie, sendo prejudicada graças à secreção de substâncias tóxicas, como a maré vermelha e as bactérias. Já na herbivoria, se alimentam de partes ou até de plantas inteiras, como o boi comendo um capim. Predatismo. No predatismo consiste na captura, morte e alimentação de suas presas, como por exemplo, a planta carnívora e a coruja caçando seu alimento. Parasitismo. Parasitismo. Um parasita se alimenta de seu hospedeiro sem necessariamente levá-lo à morte, como por exemplo, as largatas e a lombriga humana. Por último, competição interespecíficas. Disputa por recursos entre espécies diferentes, geralmente de nichos ecológicos semelhantes, como por exemplo as hienas.
Leões, ursos e raposas também podem viver na mesma situação. Essa foi nossa videoaula de biologia. Muito obrigada pela sua atenção. Os componentes desse grupo são Jefferson Lucas, Juliana Lima, Letícia, Thaís Mendonça e Vanessa. Obrigada.